No final de 2025, o Brasil parecia viver em dois mundos completamente diferentes. De um lado, a gente tinha a mensagem super otimista do presidente da República no seu pronunciamento de Natal, e do outro, uma análise bem mais crítica, baseada em números, em dados da economia e no que os comentaristas estavam vendo nas ruas. Vamos entender melhor essa divisão para ver o que cada lado está dizendo sobre o país. Olha, essa foi a mensagem principal que o país inteiro ouviu. Uma narrativa de puro otimismo, de reconstrução, de vitória mesmo. Pela visão oficial, 2025 teria sido um ano de conquistas históricas para o povo, sabe? O começo de um novo ciclo, um ciclo positivo para o Brasil. Pois é justamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque, fora do discurso oficial, os analistas e os dados da economia parecem pintar um retrato bem diferente daquele que passou na televisão. A pergunta que fica no ar é, afinal, qual é o Brasil real? Então, vamos começar pelo começo, né? A economia. Aquilo que mexe no bolso de todo mundo. É exatamente aqui que as diferenças entre o que foi dito e o que os dados mostram ficam bem claras. O interessante aqui é o detalhe, sabe? Enquanto o governo diz que a inflação geral está controlada, os críticos focam num ponto muito específico: a comida na mesa. Para quem tem a renda mais baixa, o custo para encher o carrinho no supermercado continua pesando, e muito, no orçamento do fim do mês. E esse gráfico aqui, olha, ele escancara a grande contradição que os analistas apontam. O governo federal arrecadou como nunca, bateu recorde de arrecadação de impostos. Ou seja, entrou muito dinheiro nos cofres públicos. Só que, ao mesmo tempo, indicadores super importantes como o crescimento do PIB e a produção da indústria, que mostram se o país está gerando riqueza de verdade, ficaram ali fracos, quase parados. E aí vem a pergunta, por que isso acontece? Segundo os comentaristas, a resposta está na ponta da língua: a falta de controle com os gastos do governo. Todo esse dinheiro a mais que entrou não teria sido usado para investir em coisas que dão retorno, como infraestrutura. Ele teria ido para custear uma máquina pública cada vez maior. E isso, segundo eles, acaba segurando o crescimento do país. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só esse número: R$ 1 trilhão. É tanto dinheiro que a gente nem consegue imaginar direito, né? Mas o que isso significa na prática? É isso mesmo. Em apenas 2 anos de gestão, a dívida bruta do país aumentou em mais de R$ 1 trilhão. É um crescimento absurdo que, de acordo com as análises, foi puxado principalmente por despesas do dia a dia do governo e não por investimentos que poderiam gerar mais riqueza lá na frente. Ok, saindo um pouco da dívida, vamos dar uma olhada no mercado de trabalho. Porque aqui a lógica é parecida. Oficialmente, os números são motivo de festa. Mas, de novo, os críticos dizem, calma, vamos olhar mais de perto, vamos ver a qualidade desses empregos. De um lado, o governo celebra recorde de carteira assinada. Mas, quando a gente olha com uma lupa, o que os analistas veem que a maior parte dessas novas vagas paga pouco, não oferece chance de crescer na carreira e tem uma rotatividade enorme. Alguns até usam a palavra subemprego, ou seja, a pessoa trabalha mais para ganhar menos. E esse gráfico aqui acende um alerta bem sério. Uma preocupação com a estrutura do país. Em muitas regiões, o número de pessoas que dependem de algum programa de ajuda do governo já é maior que o número de trabalhadores com carteira assinada na iniciativa privada. A crítica aqui é que isso se parece mais com uma gestão da pobreza do que com uma inclusão de verdade no mercado de trabalho. Agora a gente entra na parte, digamos, mais delicada da análise dos críticos. Uma parte que fala sobre acusações de má gestão, favorecimento político e, principalmente, o silêncio sobre escândalos bilionários. Essa tabela aqui diz muita coisa. Os comentaristas apontam que o Brasil está, de certa forma, expulsando empresas. Centenas delas estão indo para o Paraguai. E os motivos são bem claros: imposto muito mais baixo, energia pela metade do preço e leis trabalhistas bem mais simples. Para muitos empresários, a conta simplesmente não fecha mais no Brasil. E para quem decide ficar aqui no Brasil, bom, a situação não está fácil. Em 2025, o país bateu o recorde de empresas pedindo recuperação judicial. Para os analistas, isso não é só um número, é um sintoma claro de que o ambiente para fazer negócios por aqui está se tornando insustentável. E no meio de tudo isso, surge um escândalo de proporções gigantescas no INSS. Investigações da Polícia Federal e do TCU descobriram fraudes de bilhões de reais, prejudicando aposentados e pensionistas e, o que é pior, reportagens e auditorias chegaram a citar nomes ligados ao círculo familiar do presidente em esquemas que estariam acontecendo ali. E o que mais chamou a atenção dos críticos? O silêncio.
No pronunciamento oficial de Natal, não foi dita uma única palavra sobre esse ou outros escândalos. E esse silêncio, na visão deles, falou muito alto. Para fechar essa parte da economia, olha só esse contraste. De um lado, a estatal Correios, com prejuízo previsto de 10 bilhões de reais, tem a garantia de que vai ser salva com o nosso dinheiro, com dinheiro de imposto. Do outro, as empresas privadas que estão quebrando, bom, essas simplesmente fecham as portas. 2 pesos, 2 medidas, é o que os analistas dizem. Bom, e para terminar, a análise não fica só nos números. Os comentaristas também olharam para o tom do discurso. A mensagem de Natal, que normalmente é um momento para unir, para acalmar os ânimos, foi vista por muitos de um jeito bem diferente. Essa citação aqui, de uma das análises, meio que resume o sentimento geral dos críticos. A impressão foi de que a fala do presidente não foi para unir o país, mas sim para reforçar uma briga política já de olho nas próximas eleições. Ou seja, a crítica é basicamente a seguinte: o presidente teria usado um espaço que deveria ser de união, de falar para todo o país como se fosse um palanque. Ao falar em derrotar quem jogou contra o Brasil, ele teria trazido de volta aquela lógica do nós contra eles, falando não para todos os brasileiros, mas para sua própria base de eleitores. E a gente termina com essa pergunta no ar. Foram mostrados os dois lados da moeda. O Brasil otimista do discurso oficial e o Brasil sufocado que os dados e os analistas descrevem. Quando existe um buraco tão grande entre a história que é contada e a realidade que as pessoas sentem no bolso, a grande questão é sobre o futuro. E a resposta para isso? Bom, é aí que o verdadeiro debate sobre o país começa.